Então, gente, o programa de hoje começa com muita luz e eu tenho o prazer de conversar pela segunda vez aqui no Insight TV com o Divaldo Pereira Franco, que é o maior médium brasileiro hoje na atualidade, com uma grande projeção mundial, viu? São 65 países visitados e mais de 250 livros lançados, né? E, claro, toda uma história de vida, opiniões super interessantes sobre diversos assuntos. Inclusive, hoje, ele tem uma mensagem especial para quem sofre com depressão e ansiedade, né? Principalmente jovens. Acompanhe com a gente. Ele é considerado o peregrino do espiritismo e, sem dúvida, um dos médiuns mais conhecidos no Brasil e no mundo. São 13 mil conferências, 200 cidades brasileiras visitadas, dentre elas Teresina. Muitos livros, viu? Uma infinidade deles, 255, e ele trabalha com 211 autores espíritas. Divaldo, bem-vindo ao Piauí mais uma vez. Como é trabalhar com tantos autores para divulgar bem a questão do espiritismo hoje para o mundo? É viver integrado na atividade a que a mediunidade exige. Os espíritos entram em contato conosco, especialmente aqueles que pretendem elevar a dignidade humana por um processo denominado de sintonia. A partir daí, estabelecemos uma comunicação e um programa como se estivéssemos na Terra, obedecendo a uma pauta adrede estabelecida, cujos resultados vão sendo adicionados à medida que o tempo passa. Mais de 70 anos de trabalho dedicado a esses autores. Como é emprestar o seu tempo, sua vida, sua mente para essa propagação do espiritismo? É um estado quase de êxtase. Todo idealista, como dizia Miguel Ângelo, entra nas faixas sublimes da paz. E o espiritismo é uma doutrina idealística que nos coloca acima do dia a dia da humanidade. Aliás, Allan Kardec, o codificador, quando esteve ultrajado, ele disse que se elevava acima da humanidade para orar. E lá ele percebia da felicidade imensa que ele estava reservado. Guardando as proporções entre ele, o mestre, e nós outro, o discípulo, o trabalho da mediunidade constitui uma bênção incomum, porque nos coloca no estado de paranormalidade em que as coisas habituais, perturbadoras, não têm qualquer significado. E esses espíritos que se aprazem comunicar conosco tornam-se-nos excelentes amigos, que nos proporcionam alegrias, dão-nos paz, mas não modificam a nossa vida, porque eles são mestres que orientam. E essa é uma das mais belas mensagens do Espiritismo. Não resolve o problema de ninguém, aponta o caminho para que cada qual resolva o seu problema. Isso você faz muito bem através da educação, né? Da Mansão do Caminho. Como é trabalhar hoje, atender cerca de 3 mil crianças dia, jovens, adultos e famílias e prestar esse serviço social? Nós temos uma equipe excelente. Em nossa casa movimentam-se 400 voluntários reais. Alguns deles chegam às 6 da manhã. E é graças a essa abnegação da alma gentil que trabalha conosco que tem sido possível atender uma média de 5 mil pessoas diariamente. Entre esses, 3.150 crianças recém-nascidas, jovens, e através de uma rede de atividades, dignificar a criatura humana. O nosso propósito não é dar esmolas, dar cestas básicas, é dar educação. Somente através da educação podemos ter uma pessoa feliz. A humanidade roda através dos veículos da comunicação, como disse Maria Montessori, a eminente mestre que no ano de 1907 fundou em Roma a Casa dei Bambini. Apesar de ser médica, tornou-se célebre pela sua educação moderna. Feira de Santana, onde você nasceu, a Bahia é um estado de sincretismo religioso. Como é que a doutrina espírita dialoga hoje com outras religiões? O espiritismo é, por excelência, uma doutrina de tolerância, de compreensão dos direitos alheios e dos valores que devem ser invertidos em benefício de um mundo melhor. Sempre mantemos excelente relacionamento com outros irmãos, não somente do afro-brasileirismo, mas também do materialismo dialético, do materialismo mecanicista, as pessoas indiferentes, porque é uma proposta
E essa proposta reveste-se de bênçãos para aqueles que o desejem. Não entra em luta corporal, nem no sentido filosófico, porque estabelece o nec plus ultra da verdadeira felicidade da criatura humana. E não sendo aceito, nós olhamos com esta filosofia quase inglesa. Cada um de nós vive conforme os padrões do seu interesse e não discutimos. Ou seja, é possível, sim, estar na Igreja Católica, visitar o Centro Espírita e conviver de forma harmoniosa com a espiritualidade. Mais do que estar ou frequentar, movimentar ações em benefício da sociedade. A nossa meta é o ser humano, a começar de nós, pela autotransformação. Quando Jesus falou a respeito do amai-vos uns aos outros, ele foi notável, como sempre. O amor ao próximo deve ser idêntico ao amor que nós temos por nós próprios. Numa colocação imediata, parece que nós estamos cultivando o egoísmo. O egoísmo é reunir para si. Auto-amor é crescer para servir. Então, eu vou amar o meu próximo na razão direta em que me ama, em que me torno melhor, em que procuro a solidariedade humana, em que me dou conta de que a minha é a felicidade do meu irmão. Eu queria muito conhecer a Mansão do Caminho, viu? Eu sei que você já fez um convite aqui informal para a doutora Kátia. Eu acho que é a nossa obrigação, o nosso compromisso como jornalista divulgar essas ações do bem. E eu queria saber como vocês sobrevivem hoje com tantas ações. É só os direitos autorais dos livros e conferências? Nós somos hoje uma instituição muito preocupada na autossobrevivência. E para isso nós temos um departamento especializado de manutenção da instituição. Através de vários recursos viáveis, legais, absolutamente legais, nós procuramos manter o equilíbrio financeiro e econômico. Mas, acima de tudo, porque o ser humano é generoso. Quando imagino essa dificuldade que assola o mundo e vemos que não nos falta nada, pelo contrário, nos sobra, mais eu me convenço de que a criatura humana é boa. De acordo com o ambiente, aí nós iremos ver a proposta fisiológica de um grande pensador francês, nós vamos ver que essa mesologia contribui para a humanidade ser feliz ou desventurada. Eis porque a colaboração que a nossa casa recebe é muito alta e sobrevive nos dias atuais, atendendo a uma comunidade a qual fornece diariamente 3.000 almoços, 3.000 lanches 2 vezes. E ainda damos o alimento para ser levado para casa. Mas isto é a parte material. E a parte material até os maus fazem. A nossa preocupação é educar, como escreveu Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, não dentro dos padrões da cultura na grade pedagógica. A educação moral, a educação por exemplo. Aquela educação que vai às entranhas da alma e diz ao indivíduo que vale a pena viver. Mas, acima de tudo, é melhor ser nobre do que arrastar uma convicção religiosa e não ter valores éticos. Então, seria até mais válido ter valores éticos e não ter religião. Valdo, eu queria que você falasse agora, em especial para o público do Piauí. Hoje a gente vive no Brasil e no mundo a depressão, a ansiedade. Em Teresina, a gente tem um índice alarmante de suicídios, acima da média nacional. O que é que você diria hoje para essas pessoas que estão sofrendo com isso? Eu permito-me evocar um pensador inglês, Thomas Hardy. Ele escreveu há 280 anos uma frase que para mim é basilar. Um homem moderno do seu tempo perdeu o endereço de Deus. A sociedade contemporânea perdeu o endereço de si mesmo. De tal forma nós nos mascaramos de crentes, os religiosos, ou colocamos a persona do séptico, que perdemos o nosso objetivo existencial. Quando somos negadores, desejamos gozar. Mas o gozo é muito relativo porque passa. Quando somos afirmadores da imortalidade, procuramos a vida social comum. É necessário uma revolução interior, trabalhar pelo autodescobrimento, pelo amor a si mesmo e procurar transformar isso numa semente que estabeleça um elan entre ele e a sociedade. Não basta parecer que é bom, é necessário realmente ser muito bom. Com muita propriedade, a noite de ontem, fez-se uma referência muito profunda a respeito de que não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. Porque não fazer o mal, quando se pode o bem fazer, é um mal tão grande como fazer o próprio mal. Diria então ao querido povo de Teresina, do Piauí, do Maranhão, aquele povo que me vê e me ouve,
que ame, que se ame e que esse amor seja dinâmico, não apenas uma expressão de natureza ancestral, de natureza erótica, mas de natureza fraternal. Amar de tal forma, como disse Madre Teresa de Calcutá, que doa, amar até doer. Era o paradigma dessa mulher extraordinária. Mas, ao mesmo tempo, ter um amor como foi estabelecido por um outro religioso que se dedicou a criar as comunidades mundiais em favor da paz, desde 1950. Então, se nós estabelecermos entre nós a mensagem do amor pregada por Jesus e da caridade, que é o amor na sua mais elevada expressão, anunciado pela doutrina espírita, nós teremos paz. E para concluir, se nós usarmos o pensamento de Gabriela Mistral, o Prêmio Nobel de Literatura, a jovem chilena que, através de um poema, Servir, tornou-se a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Se nós compreendermos que servir é a melhor maneira de viver, nós deixaremos de ser servidos para servir. Então direi que a proposta da depressão, o vazio existencial, preencha-o amando. E se ficar frustrado, trabalhe servindo. Muito obrigado. Bem-vindo ao Piauí, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que você finalizasse falando como foi a homenagem de ontem, esse título da Universidade Federal do Piauí, com esse título de doutor honoris causa. Digo sensibilizado que reconheço não merecer. Graças ao empenho da nossa querida doutora Kátia, nós tivemos a oportunidade de ser homenageado pela Igreja Universidade Federal do Piauí. E me senti profundamente emocionado, porquanto tentarei, a partir de hoje, honrar essa homenagem que reconheço não merecer, através de uma vida saudável, lembrando-me, desde o momento inicial, das palavras do magnífico reitor, da abnegação de todos e dos piauienses e demais amigos que estiveram presentes. Muito obrigado. Obrigado, Divaldo. Agora a gente tem um momento especial, convidamos dois espíritas para perguntas diretas com um tema que eles dominam bem, viu? Duas perguntinhas para você a partir de agora. Kátia, Zé Filho, vamos fazer essas perguntas. Um ser humano, ele tem um verdadeiro medo do apocalipse. E esse tempo que nós estamos vivendo, as pessoas, o meio espírita, quer muito saber sobre a transição planetária. Que você já vem dizendo há muito tempo que nós já estamos vivendo o apocalipse. Eu gostaria que você deixasse alguma palavra para eles sobre essa transição planetária. Dizem-me os espíritos que esse fenômeno vem ocorrendo. Nós temos uma tendência que vem dos nossos arquétipos, das nossas lembranças antigas, de gostar da fatalidade, da tragédia, do terrorismo de qualquer natureza. Lembremos que os fenômenos sísmicos e de outra natureza que envolvem a Terra nada mais são do que fenômenos naturais. Aquela proposta apocalíptica de João, em realidade, não é de temor. Ele procurava demonstrar que a vida seria um fenômeno sucessivo de acontecimentos drásticos. E nós estamos a vê-los em toda parte. Essa transição é de natureza moral, em que o mal cederá lugar a valores de alta ética, em que as criaturas compreenderemos que somente através do amor progrediremos, que nos daremos conta da necessidade de estabelecer os postulados do Cristo em nossa vida cotidiana. É natural que haja fenômenos dolorosos, mortes coletivas, sempre os houve. E há de haver, porque numa sociedade de 7 bilhões, 250 milhões de pessoas, muitas ocorrências terão um volume humano expressivo. Mas eu quero agora considerar com os grandes estatísticos do cosmos. Em cada 100 mil indivíduos, se nós tivermos 10 crimes, estaremos dentro de uma média suportável por causa do processo de consciência desses indivíduos. A transição planetária é a evolução. Ela se fará através da nossa mudança. Mas aqueles que forem rebeldes, os que se comprazerem em permanecer nos seus estados típicos do atraso evolutivo, estes não terão oportunidade de evoluir.
A semelhança de um aluno que é reprovado na escola, ele ficará no planeta menos evoluído do que a Terra, mas fará também o seu processo de crescimento. E na hora que se desenvolva, ele virá ter conosco, em qualquer fase que nós estejamos. Então eu gostaria de dizer que há uma razão fundamental para que o mundo melhore. Ame. Não tenha muita preocupação de ser amado. Se a tiver, é o lógico. Mas se isso não ocorrer, é o normal. Então ame você. Se alguém não lhe ama, não dê importância. Porque o importante não é ser amado, é ser amante. Se alguém não gosta de você, não valorize, há outros que gostam. Nós estamos cercados de pessoas que têm a arte e o segredo da afeição. E tem timidez, tem vergonha, tem acanhamento. Há sempre muito mais bem do que mal. Imagine que um raio de luz na penumbra mais tremenda ilumina e vence a treva. Não receie o mal. Jesus nos ensinou a enfrentar o mal através do bem que nós podemos fazer. Então, gostaria de dizer aos companheiros da jornada espírita que essas profecias destrutivas são nada mais, nada menos do que paixões que caracterizam a criatura humana. E nós deveremos assumir a paixão do amor, que impulsiona a atingir momentos mais elevados. Então, direi com ternura, o amor anula a multidão de pecados. E se nós amarmos, as nossas dificuldades e desafios cederão lugar à vera fraternidade. Nobre amigo Divaldo Franco, mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui no estado do Piauí. Eu sou professor há 32 anos, portanto, desde os 14 anos que eu lido com jovens, adolescentes, e eu também sou pai, tenho uma filha de 12 anos. Então a minha pergunta é, que conselho, que orientação você pode nos dar para nós pais? Porque na atualidade os nossos jovens, os nossos filhos enfrentam dois grandes desafios que eu gostaria de destacar. Um, que é essa sexualidade bastante banalizada e precoce. Até porque as mídias sociais, as redes sociais e etc., elas inflam muito essa questão da banalização do sexo. E a outra correlacionada, o grande vício do celular, das redes sociais. Então, eu percebo a dificuldade dos alunos em sala de aula prestarem atenção nos corredores, nos restaurantes, em todos os lugares. Se conversa mais com o celular do que com o outro. Em verdade, não podemos impedir o progresso. É uma lei inevitável. E a tecnologia que facilita a comunicação chegou para nos tornar pessoas eminentemente abertas. Mas é inevitável o abuso, porque nós somos convocados a cada momento através dessas comunicações visuais, essas comunicações da cibernética. Não poderia dar uma fórmula mágica, porque educar é arrancar de dentro valores que estão adormecidos. Mas somente através da educação lograremos criar uma sociedade mais feliz. Eu me recordo do pensamento de um grande educador russo, que era Vygotsky. Ele, se utilizando dos reflexos condicionados de Pavlov, asseverava que a arte de educar é a arte de imprimir hábitos. Então nós diremos que perseverar na proposta dos atos saudáveis, para que o jovem possa discernir o que ele faz bem, o que ele faz mal, é o melhor método. Nós, educadores e pais, estamos sempre educando através dos nossos exemplos. Por isso que Allan Kardec, o insigne codificador que nos trouxe o Espiritismo, estabelece na pergunta 568A, que nós deveremos ter muito cuidado com a educação moral, a educação dos hábitos, da convivência, para podermos criar a mentalidade nova pela qual todos lutamos. Então, eu diria ao querido professor que somos educadores conscientes ou inconscientes e que a doutrina espírita tem as diretrizes básicas para criar o homem integral, aquele que vai encontrar o estado luminoso do conceito elevado de Carl Jung. Muito obrigado.